Meus irmãos, a mensagem que a gente vai falar e trazer hoje, Deus tem para falar conosco, ela é intitulada de A Maior Conquista. Ela está no livro de Josué e ela está no capítulo 2 inteiro. Então a gente vai passar por todo o capítulo 2 do livro de Josué. A gente tem passado nessa série por todo o livro de Josué, então a gente vai caminhar durante toda essa história. E eu queria trazer alguns aspectos importantes sobre essa história que a gente vai contar. Vamos começar lendo todo o capítulo de Josué, número 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que esses homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado por lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Meus irmãos, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia que o Senhor se dispôs a trabalhar no nosso coração, a trazer uma mensagem com o endereço certo, uma mensagem transformadora que nos fará crentes melhores e trabalhará todos os nossos defeitos, problemas, tudo aquilo que fazemos contra Ti, Deus. Fala no nosso coração, que seja uma palavra de realmente correção para nós e de ânimo, de vigor espiritual. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a maior conquista.
A nossa série é uma série que trata sobre batalhas, sobre conquistas, mas nesse episódio em particular, o que nós acabamos de ler é basicamente Raabe ajudando os espiões e fazendo um trato com eles. O que pode parecer que nessa história tem de conquista, né? A gente não tem efetivamente nenhuma batalha. O momento mais tenso que a gente tem aqui é basicamente o rei mandando prender aqueles 2 homens, indo até a casa de Raabe, mas não os encontra porque ela mesma esconde eles, e depois eles vão procurar fora dos portões da cidade. A gente não tem nenhuma batalha aqui. Por que a gente estaria falando então sobre conquista? Porque existe a preciosa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa nesse texto, que é a transformação pela graça de um coração, que é a entrada de uma pessoa no reino dos céus através da graça. Essa pessoa que a gente está falando é Raabe. Existe uma história que é contada por Jesus, e aí a gente vê isso muito constantemente nos evangelhos. A literatura bíblica chama de parábola, que é basicamente uma forma de contar uma história de forma muito profunda, mas com alguns enigmas. Em Lucas, no capítulo 12, versos 16 a 21, não precisa projetar, fica tranquilo, Gustavo. Diz assim, é uma parábola. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, eu já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E vou dizer a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nessa parábola, a gente vê basicamente para um homem que juntou muita riqueza, colheu muitas coisas, muito mais do que ele tinha, inclusive para armazenar, olhou para tudo aquilo e fala, nossa, eu tenho muita riqueza, o que eu vou fazer? Eu vou construir lugares de armazenagem maior ainda para eu produzir mais ainda e conseguir armazenar tudo isso. E aí depois que ele olha, depois de ter produzido tanto, armazena tanto, ele chega numa quantia que ele fala, tá bom, isso aqui para mim é suficiente, eu já tenho uma riqueza muito grande, agora sim eu vou me deleitar. E Deus simplesmente vira para essa pessoa e fala, você é insensato. Primeiro, você está confiando na sua produção. E segunda coisa, todo o tempo, toda a preciosidade do seu tempo, você gastou no quê? Você gastou basicamente na sua produção material. Deus chama de insensato aquele que não reconhece a verdadeira riqueza e a verdadeira joia. Nesse mesmo sentido, a gente tem outras 2 parábolas contadas por Jesus. A primeira, Mateus, verso 45 a 46, no capítulo 13. Diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado esse tesouro, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura por essas pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nessas 3 parábolas, a gente vê Jesus ensinando algo extremamente precioso, através de uma ilustração, que é basicamente alguém que encontra algo muito valioso, seja enterrado numa terra, ele vende tudo o que ele tem para comprar aquela terra. Ou alguém que acha uma joia de valor inestimável e ele vende tudo para também comprar aquela joia. Basicamente, eles entenderam o valor daquilo, o valor da preciosidade que eles tinham na mão e não tiveram medo de abrir mão de tudo para aquela preciosidade. Seja uma joia, um tesouro enterrado em algum campo. Essas histórias nos ensinam muito sobre o que a gente vai ler nessa narrativa que nós acabamos de ler no livro de Josué. Porque a gente tem pessoas que reconhecem qual é o verdadeiro tesouro. Às vezes, quando a gente passa o olho nessa história de Raabe, a gente não percebe o que realmente está em jogo. E o que essa narrativa está nos mostrando. Que é basicamente a vida de Raabe sendo transformada. Raabe, uma prostituta, provavelmente dona de um bordel, que tinha posses, tinha suas riquezas, tinha o seu compromisso com o rei de Jericó, basicamente arriscando tudo isso porque ele, assim como aquele que percebeu o tesouro enterrado, ela percebeu a grandiosidade de Deus e decidiu arriscar tudo por um bem maior, por uma grande conquista. A narrativa que nós vamos falar hoje
ela fala sobre, especialmente, reconhecer a preciosidade do que Cristo entregou para nós. Vamos voltar a ler o texto? Projeta para mim, Coutinho, por favor, que a gente vai acompanhando a narrativa desde o início. No verso 1, diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vamos examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Aqui a gente viu nas 2 últimas semanas que Josué, juntamente com o povo, estava se preparando para tomar posse dessa terra prometida por Deus. O primeiro grande obstáculo foi o Rio Jordão. A gente vê que Deus faz secar parte do rio para que a população possa passar e aí assim continue seguindo ali para Jericó. A partir disso, Josué manda esses 2 espiões, fazendo o seu papel de líder, para examinar essa terra. O objetivo era basicamente entender essas fraquezas e a vulnerabilidade dessa cidade. Com esse objetivo, ele manda esses 2 espiões e eles acabam se hospedando ou ficando, passando a noite na casa de Raabe. É muito provavelmente que essa casa de Raabe não era simplesmente uma casa, provavelmente era um bordel mesmo, onde Raabe era provavelmente quem organizava ali tudo, também era uma prostituta, a dona do bordel, porque mostra que Raabe sustentava toda a sua casa. Então, com certeza, ela era uma mulher de posses, uma mulher que tinha conquistado alguma coisa naquela terra. E a gente vê que o texto, em momento algum, ele fala que os 2 espiões ali estavam porque caíram em pecado, nada disso. Foi o primeiro lugar, provavelmente, em que eles viram que seria seguro eles passarem a noite, porque se tratava de um bordel, provavelmente era uma rota comercial, de parada de muitos homens, e ali eles passaram. Então a gente tem 2 homens focados na missão de espionar e ver a terra, tudo que ali estava, e a gente vê Raabe recebendo esses 2 homens, dona de um bordel, com posses, riquezas, dentro de um lamaçal de pecado, de todo tipo de imundície que a gente possa pensar. Esse é o cenário que a gente tem do início dessa história. E o texto vai seguir nos versos de 2 a 7. Diz assim: Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Esse é outro indício que nos mostra que, com certeza, essa casa de Raabe era um lugar movimentado, porque não passou desapercebido e chegou na notícia do rei de que realmente 2 infiltrados ali estavam para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe, ou seja, ele também sabia onde esses 2 estavam e mandou a mensagem diretamente para Raabe. Então, basicamente, o rei conseguiu relacionar Raabe aos 2 infiltrados. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado por lá. Os perseguidores partiram atrás dele pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Aqui a gente vê claramente esse rei de Jericó foi avisado da presença desses espiões. A gente precisa entender que naquela época as cidades eles eram pequenos reinados mesmo. As cidades eram todas muradas, a gente tinha um rei para cada cidade. E esse rei tomou conhecimento da presença desses espiões e mandou essa mensagem diretamente para Raabe para que mandasse esses espiões embora. É interessante que a mensagem é para que mande os espiões embora, não é para que mate, para que nada ali aconteça com eles agora. É interessante perceber o porquê que isso não acontece aqui, porque mais à frente a gente vê pela fala de Raabe que, na verdade, o que a gente tem é uma cidade inteira amedrontada do que o povo de Deus poderia fazer com eles. Porque o povo de Deus tinha artefatos militares, porque eles eram extremamente poderosos? Não. Mas é porque já existia um temor tremendo de que realmente aquele Deus que estava atrás daquele povo era um Deus no céu e Deus na terra. E é isso que Raabe vai basicamente falar para esses homens mais à frente. Às vezes a gente ouve essa história várias vezes, a gente escuta a história da prostituta que ajudou e abrigou esses 2 homens, mas às vezes é a primeira vez que a gente vai colocar bem de perto nessa história e nos colocar na pele de Raabe, que é basicamente entender
aqui a gente tem 2 mensageiros do rei daquela cidade, chegando para Raabe perguntando, a gente sabe que tem 2 espias aqui, que você abrigou esses 2 espias. Onde é que estão esses 2 espias? E a gente vê Raabe basicamente mentindo friamente frente a dois generais ou 2 enviados do rei. A primeira coisa que a gente tem que entender é o quão impactante é a transformação e a graça na vida das pessoas. Raabe tinha escutado falar sobre as maravilhas e a grandiosidade de Deus, tudo que Deus tinha feito por aquele povo. Raabe não tinha tido um contato direto com ninguém, com nenhum povo de Deus, com a palavra. Ela se amedrontou porque ela tomou ciência da grandiosidade de Deus. O que isso, simplesmente esse sentimento, esse confronto com um Deus gigante, fez Raabe fazer? Deu coragem suficiente para Raabe mentir para o rei da cidade dela e arriscar não só a integridade física dela, mas todos os bens e tudo aquilo que ela tinha conquistado até aquele momento. Raabe não tinha perspectiva nenhuma, quando a gente olha da história, uma prostituta com posses e bens, dentro de um lamaçal de pecado, de imundície, dentro de um ambiente totalmente corrompido, ela tinha tudo para falar. Esse pessoal esteve aqui, eles inclusive estão no sótão aqui. Vai lá, pega esse povo e faz o que vocês quiserem com eles. Era o mais fácil de Raabe fazer. Inclusive, Raabe poderia ter muito a ganhar com essa posição. Raabe poderia ter a gratidão quase que pronta de um rei, que poderia capturar esses 2 e pensar, onde é que está o exército de vocês então? Há quantos dias vocês estão daqui? Em quantos vocês são? Nós vamos nos preparar, vamos murar a cidade, vamos fechar a cidade. Com certeza, Raabe tinha muito a ganhar ajudando o rei dela. Raabe nunca teve um contato direto, até esse momento, com a palavra de Deus. Mas a graça toca no coração de Raabe e faz ela simplesmente desafiar e entregar tudo, e colocar tudo o que ela tem em risco, em detrimento do conforto, às vezes até de ser presa, de ser descoberta. E se esses 2 soldados não decidem ir atrás dos 2, como ela mesma sugeriu, mas fala, não, antes a gente vai dar uma olhada na sua casa aqui, e acha esses 2 lá. Pensem comigo, meus queridos. Os soldados lá estavam. Os enviados estavam na casa dela, frente a frente com ela, perguntando para ela. Às vezes a primeira coisa que a gente poderia pensar é, não, eles vão olhar a casa aqui inteira e depois vão para lá. Ela sequer pensou nisso. Ela simplesmente falou, eles aqui não estão para protegê-los. E isso aqui não é uma desculpa para mentir, tá, pessoal? Mentira continua sendo pecado e é mais uma evidência de que realmente Raabe não tinha um cristianismo sofisticado, ela não era uma crente de muito tempo que entendia o que era pecado, o que não era. Ela simplesmente tinha sido confrontada com a grandeza de Deus e ela sabia que ela precisava proteger esses 2 homens a qualquer custo. Raabe aqui começa a dar o primeiro passo em direção à sua maior conquista que ela poderia conquistar. Raabe não faz isso de bom grado, de inclinação própria, mas a graça de Deus alcança o coração de Raabe, e essa graça ela é tão irresistível, e é por isso que quando a gente olha para os 5 pontos do calvinismo, eles estão presentes em toda a Escritura. Como é que você explica Raabe, uma prostituta, numa situação que a gente já falou diversas vezes aqui, simplesmente abrir mão disso tudo para proteger 2 pessoas do povo de Deus, da conquista da terra prometida? É simplesmente explicando que essa graça é irresistível. Que ela faria Raabe fazer o que fosse preciso para ela conquistar essa liberdade em Cristo. Avançando um pouco ali na história, dos versículos 8 a 13, então, antes, até aqui, a gente tinha Raabe falando que os homens ali não estavam, que eles tinham saído, e os dois soldados, os 2 mensageiros do rei, saíram atrás deles. Versos 8 a 13. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Prestem bem atenção aqui, meus queridos. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os 2 rios amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente
e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A história até aqui ela já estava extremamente surpreendente. Se a gente fosse fazer um filme, eu acredito que jamais a gente esperaria que Raabe fosse fazer o que ela fez. E aqui a gente tem mais uma revelação. A gente vê Raabe basicamente declarando que Deus é Senhor nos céus e na terra. A gente vê Raabe deixando muito evidente que tudo aquilo que o povo de Deus passou, não passou porque eles são fortes, não passou porque eles são preparados, porque eles são estratégicos, porque é muito fácil a gente pensar nessa forma. E a gente faz isso no nosso dia a dia. Faz isso com a gente, faz isso com a nossa família, faz isso com o nosso emprego. A gente deixa de pensar em Deus para pensar que a nossa capacidade é muito forte, para pensar que não, isso aqui eu dou conta de resolver, para olhar para nossas capacidades, para olhar para os nossos bens materiais, para a nossa capacidade de produzir. Mas Raabe não faz nada disso aqui. Raabe, que conheceu Deus de longe e há pouquíssimo tempo declara: eu sei que foi Deus que fez tudo isso. Eu sei que foi Deus que secou o Mar Vermelho. Raabe não viu, mas aqui ela afirma que foi Deus quem secou o Mar Vermelho, que fez eles passarem pelo Rio Jordão e que aniquilaram os outros 2 reis. Basicamente, aqui a gente tem uma transformação total de vida. Aqui a gente tem um passo muito grande sendo dado de Raabe em direção a essa maior conquista que Raabe poderia ter. Raabe aqui, como as parábolas que a gente contou no início, ela reconhece qual é o verdadeiro tesouro dela. Raabe encontra esse tesouro enterrado de 2 homens que vieram, coincidentemente, pela graça de Deus, se hospedar na casa dela, um lugar imundo. Mas Deus resolve salvar aquela pessoa de um lugar imundo. Às vezes a gente olha para Raabe, uma prostituta, e quando a gente fala prostituta, Raabe, a gente tem um distanciamento tão grande, né? A gente pensa, não, mas uma prostituta, eu acabei de falar aqui, quando a gente pensa uma prostituta, dona de um bordel, o que a gente tende a pensar de imediato? Não, essa pessoa, ela não tem salvação. Essa pessoa é uma pessoa extremamente suja. Ela está fora de alcance. Essa história mostra que para Deus ninguém está fora de alcance. E ao mesmo tempo, o que a gente tem que entender é que eu e você, se não fosse pela graça de Deus, estaríamos tão fora de alcance quanto essa prostituta. Glória a Deus pela vida de Raabe, que esses 2 homens decidiram passar e fazer essa estadia de um dia para o outro na casa dela, e não na casa de qualquer outro. Deus resolveu visitar a casa de Raabe, e é por isso que Raabe depois se torna, inclusive, da ascendência de Cristo, da ascendência de Davi. Esse é o milagre. Essa é a maior conquista. Quando a gente fala e lê sobre o livro de Josué, a gente tem uma conquista da terra prometida, de uma das grandes promessas de Deus, que passou por todo o seu povo, que foi se cumprindo. Mas quando a gente olha para a história de Raabe, independente da terra que Raabe habita, a maior conquista para ela já aconteceu. Raabe agora olha para todo aquele lamaçal de pecado, para toda aquela vida que antes daqueles 2 homens era tudo que ela tinha, olha e fala, ainda bem que eu arrisquei tudo, porque senão eu às vezes ganharia isso tudo, eu ganharia mais bens materiais, mais prestígio junto ao rei, mas eu iria para a perdição eterna com tudo. Ainda bem que eu arrisquei tudo, porque aí foi o que eu conquistei tudo. Até aqui, a gente vê a maior conquista sendo executada. Basicamente, Raabe dando mais um passo em direção à conquista dessa liberdade. Nos versos 14 e 21 a 21, a gente vê o desdobramento dessa fé de Raabe. Raabe aqui, nesses versos, vai basicamente fazer um pacto com esses homens. E por que é que ela faz um pacto com esses homens? Se Raabe estivesse simplesmente jogando um jogo e pensando assim, ó, esses 2 homens estão aqui, eu não sei quem que é esse Deus, mas eu vou tentar me proteger do lado de cá. Vai que eles invadem isso aqui realmente. Se Raabe não tivesse uma transformação de vida, e se fosse simplesmente uma aposta pela sobrevivência, Raabe tinha basicamente falado com eles, ó, eu estou aqui, se vocês vierem,
não me matem. Mas aqui, Raabe revela que ela tem certeza que eles vão chegar e dominar a terra. Porque Raabe cumpre toda a promessa e todo o acordo que a gente vai ler aqui que ele faz com os homens. Por quê? Porque ela tem certeza que os homens vão chegar, que o povo de Deus vai chegar e vai dominar aquela terra que foi prometida por Deus. Por quê? Porque ela reconhece quem é Deus. Ela não confia mais agora no rei da cidade dela, que estava lá há tantos anos, reinando, prosperando, que fez ela prosperar, que fez o bordel dela prosperar. Não. Ela confia agora num Deus que ela conheceu há pouquíssimos segundos. E é isso que Deus faz. Deus transforma vidas que às vezes estão há 10, 15, 20, 30, 40 anos vivendo uma mesma situação, confiando em coisas extremamente diferentes daquelas que Deus nos mandou confiar. E aí às vezes a gente conhece Deus por segundos e Deus move toda essa confiança para Ele. Isso é muito comum de acontecer quando a gente se converte, né? Quando a gente vive aquele primeiro amor, quando a gente é deparado com toda aquela maravilha que é a salvação de Deus. Aquele primeiro amor de falar, eu deposito tudo em Deus, eu estou com sede de entender o que é Deus, o que é a salvação, o que é esse evangelho. E a gente está cada vez mais movido, mas às vezes vão passando os anos, vai passando o tempo. E aí a gente, pela rotina dura do dia a dia, começa a tirar um pouquinho da confiança de Deus e colocar em inúmeras outras coisas. A gente pode substituir o rei que Raabe poderia ter confiado por qualquer coisa na nossa vida. Raabe poderia ter confiado no rei, no bordel, no negócio dela, na riqueza dela, da mesma forma que a gente hoje tem a oportunidade de confiar em tudo isso, em depositar tudo isso no nosso dia a dia. A gente falou sobre as coisas mais preciosas que a gente tenha juntado aqui na terra, quando a gente falou sobre a primeira parábola. E basicamente hoje, a gente tem nossos bens materiais, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa dedicação. E tudo isso tem ido para onde? Toda a fonte do que nós temos hoje, a gente tem depositado em Deus e confiado que Deus, com o seu povo, vai dar tudo o que o seu povo precisa ou não. A gente tem seguido um caminho oposto, apesar de estar aqui todo domingo. A gente tem confiado como Raabe confiou 100% na tomada pelo povo de Deus daquela terra ou não? A gente tem duvidado um pouquinho de que aquela promessa de emprego, de que aquela diversidade que a gente está passando, de que aquele problema no nosso relacionamento, de que aquele pedido que a gente tem feito há tanto tempo e nunca chegou, a gente tem tirado a confiança de Deus nisso e colocado em outros lugares? Raabe conheceu Deus há pouquíssimos segundos, mas ela em momento algum duvida do que Deus vai fazer na vida dela. Vamos ler dos versos 14 a 21, avançando nessa narrativa. As nossas vidas pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que nós estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam por lá 3 dias até que eles voltem, e depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão. Qual que é a cor do cordão, meus amigos? Vermelho. Será que é por acaso que esse cordão é vermelho? Na porta? Na janela? Quando é que a gente lembra de uma história na Páscoa de salvação de povos ou de povos de pessoas que estivessem com os umbrais das portas marcadas de vermelho? Então, e quando é que a gente tem muito tempo à frente, Cristo, novamente, com a cor vermelha, através do seu sangue jorrado numa cruz, significando novamente libertação, novamente a grande conquista do povo de Deus, que é a liberdade eterna? Vamos continuar. Você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Nós seremos inocentes. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Meus queridos, a casa, todos aqueles que estiverem ali dentro serão salvos por Cristo, pelo povo de Deus, pela união ao povo de Deus. Quem sair, sai e é responsável pela sua própria morte. Isso é o Evangelho. Todos aqueles que hoje fazem parte do sacrifício de Deus
estão dentro da nossa igreja, do povo de Deus, da comunidade, serão salvos, serão poupados. E essas vidas são responsabilidade de Cristo. Porque é dever dele? Não, mas porque ele, por amor, assim diz que ele faria. Todos aqueles que estão fora do reino, fora da igreja, que odeiam o povo de Cristo, esses serão responsáveis pela sua perdição eterna. Aqui a gente vê que o pacto que Raabe está fazendo, ele resume basicamente toda a história do Evangelho, que é toda a história da salvação. Sangue, povo de Deus, entrada no povo de Deus e perdição eterna para aqueles que estão fora. Vamos continuar lendo. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Aqui a gente vê basicamente esse acordo que os espiões fizeram com ela, um acordo para amarrar esse cordão vermelho na janela de Raabe. Eu acredito que esse cordão possivelmente era um cordão já conhecido, para não chamar a atenção mesmo. Raabe cumpre todo o acordo. A gente vê que esse evento nos lembra, como eu comentei, toda a salvação, nos lembra do evento da Páscoa, assim como nos lembra do evento futuro que aconteceria, que é a morte de Cristo. E daqui para frente, a gente vê o final dessa história no verso 22 a 24. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. A constatação que a gente tem daqueles homens é que a terra que Deus tinha dado para eles já era deles, que a conquista aconteceria. E quando a gente olha para toda a história da promessa de Deus, a gente vê o quanto esses homens foram extremamente fiéis, passando de batalha em batalha, confiando nas promessas de Cristo. O quanto a gente tem feito isso como igreja e como povo de Deus nos nossos dias. Pensa comigo, meus queridos. Deus chama Abraão, promete a Abraão uma descendência extremamente numerosa, dá um filho para Abraão e fala: eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Muito tempo depois, vários patriarcas ali na descendência de Abraão, chega agora, a terra está ocupada. Será que acontece isso no nosso dia a dia? Às vezes Deus promete tanta coisa na Bíblia no sentido de nos dar proteção espiritual, no sentido de que nós nunca nos desanimaremos, e aqui a gente vê Deus prometendo uma terra e a gente chega, essa terra está habitada, está murada, tem soldado, tem rei. Esses homens voltam depois de olhar para tudo isso e falam: essa terra é nossa. Os homens não enxergaram os muros, não enxergaram os reis, não enxergaram todos os empecilhos que poderiam atrapalhar eles de conquistar aquilo que Deus tinha prometido. Por que esses homens simplesmente chegaram para Josué e falaram: a terra que está lá é nossa? Porque eles confiaram simplesmente em Deus. Se Deus prometeu, Deus vai dar. E eles chegam lá, eles não se deparam com: aqui eu tenho um muro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, provavelmente a estratégia. Não, eles chegam lá e a primeira notícia que eles têm através de Raabe é: eu escutei sobre tudo que Deus tem feito por vocês, toda a nossa terra se estremeceu. Basicamente, eles chegam e enxergam todos os possíveis empecilhos para eles ocuparem a terra, mas a primeira coisa que eles ouvem do próprio povo que ali habita é: a gente viu a força do Deus de vocês, e nós tivemos muito medo. Nós estamos amedrontados, porque nós vimos que o Deus de vocês aniquilaram os outros deuses. A gente não tem tido essa dedicação e essa fé com as promessas que Deus tem feito para a nossa vida. Promessas que, quando a gente avança um pouco na Bíblia, olha lá para a vida de Paulo, e Paulo fala que ele aprendeu a viver feliz em qualquer circunstância. Promessas de Deus de que o seu povo e a sua igreja jamais pereceriam. E a gente olha às vezes para o momento político, para tudo que tem acontecido no mundo, e a gente fica com medo, fala: nossa, será que realmente o povo de Deus nunca vai acabar? A gente às vezes olha para a nossa promessa de que Deus falou que nunca faltaria sustento para a nossa casa, e a gente fala: nossa, mas esse mês eu estou tão preocupado, eu acho que eu não vou conseguir pagar as contas.
A gente está olhando para o muro, a gente está olhando para os soldados, a gente está olhando para o rei, mas a gente não está olhando para a promessa. Esses 2 homens passaram por tudo que passaram, por todos os problemas, tiveram que esconder desses 2 soldados. 3 dias, depois voltam, fizeram um acordo com uma prostituta. Quando eles voltam, eles contam toda a história e falam, a terra é nossa. Sabe por que a terra é nossa? Porque Deus prometeu que seria. E, inclusive, Deus já tem trabalhado no coração daqueles que eles estão, mostrando quem é Ele. Revelando, inclusive, para Raabe a sua grandiosidade. Eu queria trazer algumas aplicações e reflexões, meu querido, sobre essa história. A primeira coisa é a profundidade da graça de Deus que Raabe pôde experimentar na sua vida. A gente via todo o panorama que Raabe tinha sofrido. Às vezes ela mostra para a gente como uma das figuras bíblicas mais improváveis de participarem do povo de Deus. E quando a gente avança um pouquinho na história de Raabe, a gente vê que Raabe fez parte do povo de Deus, inclusive na descendência de Davi. Hoje eu, você, todo mundo que está aqui sentado, a gente não tem essa possibilidade mais. Cronologicamente isso é impossível. A gente não consegue fazer mais parte da ascendência ou descendência, eu sempre me confundo, do povo de Deus, enfim, na árvore genealógica de Cristo, do rei Davi. Mas nós temos uma possibilidade muito, mas muito grande, que é a nossa maior conquista. Cristo não nos chama para fazer parte da sua genealogia. Cristo nos chama para sermos irmãos dele. O que Raabe conquistou, a grande conquista de Raabe aqui, não foi de ordem cronológica, ou de fazer parte da história, de ter o seu nome escrito aqui na história, como alguém que ajudou. Raabe conseguiu, basicamente, entrar no povo de Deus. Essa é a maior conquista. E essa conquista, cronologicamente, povos que já passaram, povos que aqui estão, nós que aqui estamos e povos que ainda virão, essa janela de oportunidade ainda está aberta. Eu conheço, acho que basicamente todo mundo que está aqui, porque a gente não tem nenhum visitante hoje. Então, eu conheço vocês e eu sei que a vida de vocês já é entregue, de todo mundo que está aqui, a Cristo. Eu sei que vocês já pularam nessa janela de oportunidade e hoje nós somos irmãos de Cristo. Mas essa irmandade com Cristo, ela necessariamente precisa vir com algumas consequências. Essas consequências são basicamente entender e tomar posse das promessas que Cristo tem feito para nós. Essas promessas são importantíssimas para a nossa vida. Para a gente viver elas de segunda a sexta, sábado e domingo. Para a gente olhar para um domingo e falar, não, é uma promessa de Deus, que se eu não trabalhar no domingo, Ele vai continuar sustentando a minha casa. É isso que eu vou fazer. Deus prometeu que eu não passaria nenhuma necessidade, que Ele auxiliaria o seu povo durante todo o seu tempo. A gente tem acreditado nisso ou não? A gente tem colocado nas nossas mãos a tarefa e o dever do sustento. Mais do que isso, o relacionamento nosso dentro de casa, com a nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, todas as dificuldades que a gente tem feito. A gente tem entregado isso nas mãos de Deus ou não? A gente tem estado do nosso jeitinho. Antes de você viver um problema, você tem procurado resolver ele você mesmo ou você tem orado antes? Eu não sei vocês, mas normalmente eu tento fazer isso antes. Antes eu tento eu mesmo resolver o problema. E aí, quando normalmente a gente bate de frente uma vez, não dá certo, bate 2, 3, aí a gente lembra de Deus, né? Porque aí a gente, em tese, não conseguiu resolver com as nossas mãos. Aí a gente faz aquela oração profunda, que é uma oração falando, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia. Sobre o meu sustento, sobre a minha família, sobre a morte, sobre a doença. Agora eu não posso fazer mais nada. E Deus nos ensina sobre tudo isso, sobre todas as dificuldades da nossa vida, que quem sempre esteve no comando foi Ele. Comandando todos os resultados da sua vida e todas as promessas que Ele prometeu para nós. Ele quer que você faça essa oração. Mas é bom que nós, como os cristãos, que aproveitamos essa janela de oportunidade e nos tornamos irmãos de Cristo, comecemos a fazer primeiro uma oração dos problemas, entregando eles para Deus. Confiando nas promessas e falando, Deus, eu sei que tem muro, eu sei que tem rei, eu sei que tem soldado, eu sei que tem uma cidade inteira ocupando a terra que o Senhor me deu. Ocupando às vezes o emprego que o Senhor me deu, a família, o relacionamento.
mas eu confio que uma promessa que o Senhor me fez é que o Senhor cuidaria de tudo. Esse é a primeira aplicação que eu queria deixar. E a segunda coisa é basicamente o efeito da graça na vida de Raabe. A graça de Deus, ela tirou Raabe do mais profundo abismo do pecado. E aqui a gente vê os frutos dessa graça. Josué, no capítulo 6, no verso 25, a gente vê: mas Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinham enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. A história de Raabe não termina aqui, meus queridos. A história de Raabe não é só um parêntese no meio de todo o livro de Josué, de alguém que escondeu 2 prisioneiros, escondeu 2 espiões e dali para frente nada aconteceu com ela. Não. A gente vê o relato de que realmente Josué poupou a vida de Raabe e que ela não só saiu de cena, mas ela viveu entre os israelitas. Ela viveu com eles. A gente vê em Isaías, no verso 43, 25, a gente vendo o que a gente ouve e sente quando essa família da fé que Raabe entrou, quer dizer. Isaías 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Raabe não tinha mais culpa. Raabe não tinha culpa de ter vivido uma vida imunda, de ter vivido uma vida longe de Cristo, de ter vivido uma vida de nunca ter conhecido ou de simplesmente não se importar com nenhum valor moral ou de se importar com o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele mesmo, apagou todas as transgressões na vida de Raabe. Terceiro e último ponto que eu queria que a gente refletisse é o grande segredo da conquista. Qual que foi o grande segredo da conquista que a gente encontra basicamente evidenciado na vida de Raabe? Ela soube reconhecer o tesouro. Da mesma forma que a gente mostrou aquelas 3 primeiras parábolas, em que a primeira, o homem ajunta grande quantidade de riqueza, ele só para descansar quando ele ajuntou aquilo que ele pensa, isso aqui é o suficiente para mim, isso aqui eu consigo viver e agora eu estou garantido o resto da vida, agora eu posso descansar. Deus chega para ele e fala: insensato, você está confiando simplesmente no seu poder, você não entendeu qual que é o grande tesouro. Nas outras 2 parábolas a gente vê pessoas que encontraram o verdadeiro tesouro e arriscaram e largaram tudo para viver esse tesouro. Essa é a chave e o segredo da grande conquista de Raabe. Raabe soube reconhecer o seu tesouro. Mas tem um ponto extremamente importante para nós que já reconhecemos esse tesouro, que é: Raabe não teve medo de sacrificar tudo aquilo que ela tinha. Raabe não teve medo de falar: às vezes eu vou perder minha casa, eu posso inclusive ser morta por esses 2 que aqui estão. Mas mesmo se eu for morto, e aí a gente lembra do que Paulo disse, aí é que eu vivo. Para nós que já reconhecemos esse grande tesouro, fica uma lição. Reconhecendo esse grande tesouro, a gente tem que saber os sacrifícios que esse grande tesouro vai nos levar a fazer. O quanto a gente, às vezes, quando olha o que a igreja precisa que a gente faça, o que o povo de Deus demanda que a gente faça, servir a obra de Deus, traz sacrifícios para a nossa vida, assim como trouxe sacrifícios para a vida de Raabe. Durante todo o medo que ela sentiu, ela tinha extremas incertezas do que poderia acontecer com ela, mas ela não hesitou por um só segundo em proteger aqueles 2 homens. O quanto nós temos aceitado sacrificar parte da nossa vida pela obra de Deus. Porque esse é o grande segredo, esse é o grande segredo da nossa conquista. Não tenham dúvidas de que esse templo estar aberto hoje é uma grande conquista. De que vocês estarem sentados aqui, de que eu esteja aqui pregando, de que